Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é a Nena Fonseca. Seja bem-vinda, Nena. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês deste podcast. Legal, Nena. A gente tem alguns convidados fora do Brasil e tal, né? Mas nunca teve ninguém com um sotaque tão diferente assim, né? Essa história de uruguaiana, gaúcha, realmente vai dar um ar diferente pro nosso podcast, né? Nena, conta um pouco da sua história. Eu sei que a sua história é gigantesca, de superações, você enfrentou muitas coisas. Conta aí um pouco, que você pode resumir de como que é a Nena hoje, como que foi a Nena do começo da vida. A gente, quanto mais a gente vai ficando mais velho, né, quanto vai amadurecendo, eu observo hoje a minha evolução e consigo analisar o quão diferente eu sou hoje, em virtude de tudo que eu vivi e por estar sempre em busca de ser uma pessoa melhor, né? Acho que o amadurecer é isso. E eu sou, né, como tu falaste, eu sou gaúcha da fronteira, interior do Rio Grande do Sul. Hoje moro em Uruguaiana novamente, saí daqui em 2000 e retornei em 2019, eu retornei para cá, então fiquei 19 anos fora da cidade, e é uma pontinha no Brasil que faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai. É uma cidade pequena que está crescendo bastante e evoluindo bastante também. E eu saí daqui para trabalhar numa empresa em Santa Maria, que é uma cidade no centro do estado, com turismo, porque eu já trabalhava com turismo aqui. Comecei em 99 a trabalhar com turismo, e de lá arrumei para o navio de cruzeiro, que foi um grande divisor de águas na minha vida. Acredito que todo mundo que passou por lá tem essa sensação, né, Roger? Então, aprendi muito. Viajei, sempre sonhei viajar o mundo, e eu caí no navio por causa da minha mãe, eu sempre falo isso. Era uma segunda-feira, ela me ligou para me contar, dizer que estava no jornal uma informação de que os navios estavam selecionando pessoas para trabalharem, para eu mandar meu currículo. Daí eu mandei e fui sendo selecionada e sendo aprovada. Então eu sempre falo que a culpa de eu ter ido para o navio foi da minha mãe, porque... E aí eu acho que essa visão que eu tenho e que meus irmãos têm de mundo, de querer mais e acreditar, apesar da minha mãe não ser uma empreendedora, é dela. Essa veia de criar os filhos para o mundo e deixá-los ir. Ela sempre teve isso muito forte. E a veia empreendedora a gente tem do nosso pai. Então, casou muito bem ali, e eu sou um pouco dos dois, totalmente eu, mas 50-50, resumidamente, perfeito, assim. E eu aprendi com o tempo que o meu maior valor é a liberdade. E por isso que eu sou exatamente do jeito que eu sou. Esses dias eu até estava fazendo uma análise. Ninguém assina minha carteira desde 2014, e eu acho isso sensacional. Para mim, a maior sensação de liberdade, eu acho que é eu não ter a minha carteira assinada. Carteira de trabalho assinada. Então, depois do navio, eu voltei para o Brasil, fui morar no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu fui dar aula de inglês numa plataforma de petróleo, onde eu fiquei 2 anos dando aula de inglês para brasileiros e aula de português para estrangeiros. E um fato curioso disso, e aí eu vou entrar na questão dos sotaques, que o Roger falou no começo. Eu gaúcha dando aula de português para os gringos e uma carioca dando aula de português para os gringos. Então era um problema na hora de ensinar para as pessoas, porque uma vez eu fui ensinar o verbo estar, e aí era um australiano, e ele falou estar, e eu disse não, estar, e ele estar, aí foi. Aí ele, no final do ditado ali, ele disse assim: teacher, só um pouquinho, eu sempre falo estar, e a professora Daniele me corrige me pedindo para falar estar. Aí vem você aqui e fala para falar estar. Quem tá certo, afinal de contas? Eu disse, tá bem,
Vamos lá, fala está, não tem problema, não vou. Aí eu expliquei a história dos acentos, dos sotaques, deixei ele falar com sotaque carioca, apesar de eu não ser tão a favor. Mas, enfim, né? É um fato que eu sempre gosto de contar, porque a gente tem um país tão grande, tão rico e tão diferente, né? Eu fui para a Amazônia agora esse ano e é uma realidade muito, muito fora da nossa. E é tão bom tu te permitir ver isso e conseguir aprender com isso, que eu acredito muito nessa evolução de abrir a cabeça, da gente se permitir enxergar o mundo com outros olhos, com outro olhar, a partir do outro, seja lendo um livro, seja indo viver essa experiência, sabe? Que bacana isso, né? Quando você falou de navio, eu me lembro que há algum tempo, se não me engano, foi você mesmo que colocou uma matéria que falava sobre os tripulantes, o que eles aprendiam nesse contexto, e depois, quando saíram do navio, realmente eles saíam muito mais fortes, muito mais estáveis naquilo que eles querem fazer, muito mais determinados e empenhados, né? Então, nesse tempo de navio, a gente tinha ali várias nacionalidades, pessoas de tipos diferentes, estilos diferentes, comportamentos e atitudes diferentes. Como que foi para você juntar esse todo aí como uma equipe de trabalho? Como que funcionava com várias pessoas diferentes, nacionalidades, pensamentos, fazer um trabalho coeso, determinado num objetivo só? A gente tinha no navio, regras muito claras, né? E muito... era muito restrito algumas coisas. E claro, quando eu fui trabalhar no navio, eu era super jovem, eu tinha 20 e poucos anos, então é uma fase que tu tá ainda em construção. Hoje eu entendo as regras, na época eu achava tudo um saco, mas tinha que ser feito, né? A regra tava ali, tu tinha que obedecer e pronto. E hoje eu percebo que é óbvio que tinha que ter aquele monte de regra. Tu imagina se tu não tivesse aquele monte de regra com aquele monte de gente de várias nacionalidades, como é que tu ia lidar? Com tanta cultura diferente, com tanta informação diferente. Além do que, não querendo falar nada, mas níveis sociais diferentes, né? Experiências de casa diferentes. Então, tu precisava ter umas regras para serem seguidas e tu manter o bom funcionamento do navio, justamente por termos esse tanto de nacionalidade. Uma coisa, assim, que eu noto é que eu, enquanto pessoa, eu acredito que eu tenha desenvolvido isso mais no navio, a adaptabilidade. Eu sou uma pessoa que me adapto muito bem hoje, em tudo que é situação, em tudo que é função, assim, qualquer coisa. E eu acredito que seja por causa do navio, justamente por essa questão de tu ter várias nacionalidades no mesmo ambiente. E tu tem que aprender a respeitar. Então, eu acredito que no navio eu tenha desenvolvido mais isso, a questão do respeito também, com o próximo, com a cultura diferente. Óbvio que na época eu não pensava dessa forma, mas aquilo foi me moldando e hoje eu percebo isso. E era um saco obedecer aquele monte de regra, mas era necessário, né? E a gente evolui muito nessa questão de hoje eu paro para observar o quanto isso me mudou e me moldou. E essa evolução hoje que eu vejo é justamente o olhar para dentro. A gente precisa olhar para dentro sempre para te poder enxergar por que tu passou por aquilo tudo. As respostas sempre vêm, mas tu tem que parar para olhar. E eu vejo isso, esse movimento de olhar para dentro, eu venho fazendo já há uns 3 anos. Acho que a pandemia trouxe isso para todo mundo, né? E eu evoluí muito nesses últimos anos. Agora, falando dessa adaptabilidade que eu acredito que eu desenvolvi ali, eu acredito também que eu já sou assim, já nasci assim. Porque eu sou muito curiosa e eu gosto muito eu amo conversar com as pessoas. Eu amo escutar as histórias das pessoas. Então, eu acho que essa minha curiosidade acabou facilitando essa minha adaptabilidade, essa minha forma de aceitar o próximo, apesar de não concordar talvez com alguma coisa,
eu aceito, eu entendo, né? Cada pessoa é uma e a gente precisa entender. E hoje eu vejo que as regras do navio se faziam necessárias para o bom funcionamento do navio, né? E a gente lidava muito com cliente de diversos lugares também. Na verdade, era mais inglês, né? Quando a gente estava na temporada europeia. Mas também de uma cultura extremamente diferente. Então, da nossa, né? Da nossa realidade, assim. Então, e a gente trabalhava com filipino, trabalhava com indiano. São culturas extremamente diferentes. Tu tem que ter a regra. E a regra que, às vezes eu faço ainda, todo dia tu tinha que passar, se tu passasse por alguém, tu tinha que dar bom dia, né? Óbvio, educação, seja cliente, seja... Às vezes eu tô na rua e olho para as pessoas e às vezes sai um bom dia, assim, para alguém que eu não conheço. O Roger também, né? É inevitável. E teve logo que eu saí do navio, agora puxando, nada a ver, mas eu lembrei, logo que eu saí do navio a primeira vez, eu lembro que eu tava em Porto Alegre, andando no centro da cidade, uma muvuca, e eu batia nas pessoas e eu dizia, I'm sorry, excuse me. Ai, que coisa horrível, as pessoas deviam pensar assim, que louca metida. Era tão automático, sabe? Que coisa horrível, olha, demorei um tempo pra perder. Hoje não, hoje já... Hoje, se eu falar, vai ser realmente frescurite mesmo. Mas é uma experiência interessante o navio. Pô, muito bacana, Nina. Primeiramente, obrigado por sua participação. Prazer estar te conhecendo, aqui, estar com a gente aqui. E você falou uma coisa dos cariocas, eu fiquei aqui dando risada, né? Fiquei aqui pensando. Porque eu tenho uma brincadeira que eu faço com eles, que eu falo que o carioca, ele não pede 9 pãezinhos, ele pede 6 mais 3. Que é simplesmente para poder, né, mostrar o sotaque dele, né, o chiado. E quanto a essa questão de falar inglês, né, você volta para o Brasil e fala inglês, a gente trabalha com a Disney, né, faz muitos treinamentos sobre a Disney, então a gente está sempre lá. E uma vez eu fui no Beto Carreiro, né, e a gente viu um show lá dos personagens da Universal que estavam lá no... E aí, na hora, a gente foi tirar foto com a minha filha e no final eu agradeci, né? Thank you. Eles ficaram olhando pra mim. Porque o cérebro acaba puxando alguns gatilhos e levando você pra uma realidade, né? E o que eu quero falar contigo é justamente isso. Você falou muito de adaptabilidade ao ambiente. Eu sempre falo que o ambiente define como nós nos comportamos, né? Eu falo, como a gente está sempre nos Estados Unidos, muita gente fala que o brasileiro aqui não dirige no trânsito, não respeita. Só que quando ele vai para lá, ele respeita. O mesmo cara que comete infrações aqui, lá ele não comete. Por quê? Porque o ambiente lá é mais rígido, lá as coisas funcionam. Né? E eu gostei muito do que você falou, da questão de você se adaptar, de você... a questão das regras, o navio proporciona isso. E aí eu queria fazer uma pergunta invertendo isso. Como você trabalhou muito com estrangeiros, como é o comportamento dos estrangeiros aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil a gente confunde a questão de você querer tratar bem como liberar tudo, que não é assim, né? Porque a gente vai lá para fora e nós somos bem atendidos, mas a gente tem que seguir regras. Aqui, uma grande parte dos brasileiros acha que atender bem é fazer tudo o que as pessoas querem, independente de estar certo ou errado. E eu queria ouvir isso de você. Quais as suas experiências e como você enxerga isso, né, mediante aos estrangeiros? Excelente. Primeiro eu quero falar uma questão muito importante, tá, dos cariocas. Eu brinco muito. Eu morei 10 anos no Rio, né? Então eu não tô cuspindo no prato que eu comi e eu vou pra lá direto. Minha mãe mora lá, eu tenho muitos amigos cariocas. Eu amo os meus amigos cariocas. Mas isso aí, eles sempre falam, é o charme. Então, o carioca gosta de puxar bastante, é charme. É exatamente isso. A questão, isso que tu falaste sobre as regras, é excelente, sabe? Porque, primeiro que as pessoas não respeitam aqui e vão pra lá e fazem isso, os brasileiros. Eu vejo bastante isso. E engraçado, eu sou capricorniana, tá? E o capricorniano gosta de regras. Tá? Então, apesar de eu lá jovem ser contra e querer quebrá-las, tem regras que eu gosto de seguir, tipo, não passar no sinal vermelho, sabe? Essas coisas eu sou super correta. E tu sabe que essa questão dos estrangeiros, eu percebo bastante, a sensação que eu tenho é que eles vêm pro Brasil porque no Brasil pode tudo.
e lá, e aqui, né, no caso, eles se libertam. Essa é a sensação que eu tenho. Porém, eu vejo isso mais em jovens, porque eu acho que o jovem é muito... Citei o meu exemplo lá no começo, né, que eu achava um saco regras, apesar de eu ser capricorniana e gostar das regras. Então, a gente, quando é jovem, a gente gosta dessa questão de quebrar regras e de não seguir regras e de ser livre, achando que o não executar regras te torna uma pessoa livre, e não é, né? A liberdade, ela é o fato, por exemplo, hoje eu de não ter uma carteira assinada, de eu trabalhar para mim e poder fazer da minha vida o que eu quiser, apesar de trabalhar muito mais. Então, o conceito liberdade, ele não é um desvio de comportamento de te permitir fazer o que tu quiser, independente das regras que tenham naquele lugar. Eu acredito que o respeito ao próximo e as leis devem ser mantidas sempre. Isso não vai te deixar uma pessoa menos livre. Mas eu vejo muito esse tipo de comportamento realmente nos jovens. Eu lembrei até enquanto tu falava, eu fui, na época da Copa do Mundo, que eu morava no Rio, tava aquele monte de gringo, né? E uma cena específica num bar, um guri, um americano, bem guri, assim, devia ter uns 20 anos, sei lá. E eu lembro que ele tava tomando cerveja na garrafa, uma garrafa normal, não era uma long neck, era uma garrafa de ceva. E ele tomava, e eu olhei pra ele e perguntei, tchê, mas o que tu... Não falei tchê, né, porque eu tava falando inglês, mas enfim. Falei, por que tu tá tomando cerveja nessa garrafa? Que coisa feia. E ele disse assim, oh, stupid americano, né? Falou, e eu disse, verdade, isso, que coisa mais boba, sabe? Ele, Brasil, we love Brazil. Ali eu percebi que eles têm a sensação que eu tive foi de que eles têm talvez esse pensamento de libertinagem até, sabe? No Brasil. E a culpa é nossa, né? A culpa é nossa, de nós brasileiros. Nós somos assim, nós não respeitamos as regras aqui. Então, como é que a gente quer que o estrangeiro... Tipo, na minha casa, eu quero que tu chegue na minha casa e não abra a geladeira, porque eu na tua casa não vou fazer isso. Então, a gente que impõe o respeito que a gente quer receber. Se a gente permite se a gente quebra as regras aqui e faz o que a gente faz e tem o país que a gente tem, é total responsabilidade nossa, e a gente não pode querer que o outro faça ao contrário. Até me lembrei daquela propaganda das Havaianas, não lembro se vocês viram, eram 2 brasileiros num bar e um argentino. E aí estavam os 2 brasileiros falando mal do Brasil, porque brasileiro isso, porque Brasil aquilo, e metendo, falando horrores. Aí o argentino, que morava no Brasil há muito tempo, largou. Sim, porque Brasil, não sei o quê. E ele assim, não vem falar do Brasil aqui na minha casa. Tipo, eu posso falar mal da minha família, tu não pode falar. E é bem isso, sabe? Mas a gente tem um comportamento assim porque... Os estrangeiros têm um comportamento assim porque a gente permite, infelizmente. A gente precisa melhorar muito enquanto cidadão brasileiro para a gente poder exigir o respeito que a gente realmente merece e que a gente dá para o nosso país. E isso começa pequenininho, respeitando as regras que são da cidade, fazendo o bem na cidade, ajudando, votando certo. Tudo isso é uma bola de neve, né? Infelizmente ou felizmente, falta a gente acordar. Não, mas é justamente isso, eu concordo com você e penso da mesma forma. A gente se minimiza, né? O brasileiro não se valoriza. Ele acha que para você atrair outras pessoas, você precisa demonstrar que ele tem que ficar super à vontade. Eu acho que a gente tem que realmente criar um ambiente muito bacana para as pessoas, mas não abrir mão de algumas coisas que são essenciais. E eu tenho um exemplo muito bacana, aconteceu esses dias. Eu fiz uma compra no shopping, aí tem um sorteio lá de um carro, e se precisa concorrer, dependendo da quantidade que você gasta, né, você tem alguns cupons. E o que eu comprei lá dava direito a 11 cupons. E aí vai na maquininha lá e vai imprimir. Só que o que acontece? Eram 11 cupons e eu imprimi 6 e acabou o papel da impressora. Aí eu chamei a mocinha que estava lá e ela foi repor. Nisso, o que aconteceu? O sistema reiniciou. E ela falou, quantos são? Eu falei, são 11. E ela ia imprimir os 11. Eu falei, não, mas eu já imprimi 6.
né? Aí ela falou assim pra mim, pô, mas aí você ia ter, né? Não, mas não adianta. Ainda brinquei com ela assim, se eu imprimir os 11 de novo, papai do céu não vai deixar eu ganhar o sorteio. Porque eu vou estar te enganando. Então, o que é certo, independente se algumas pessoas fazem. Eu já imprimi 6, faltam 5. Né? E aí imprimiu os 5, eu coloquei lá. Mas se tiver que ganhar, não é enganando vocês, né? Vai ser realmente com aquilo que eu mereço. E a gente tem aquela questão da cultura do o brasileiro é esperto, né? O brasileiro tem que ser esperto. Eu acho que é muito diferente você ser esperto e ser inteligente. E o brasileiro gosta disso. Claro, não podemos generalizar, né? Mas quando a gente lida com estrangeiros, eu entendo que a gente tem que mostrar que aqui tem regras. Por exemplo, uma coisa que eu acho assim que nós trabalhamos pouco na nossa história. Nós vamos para fora do Brasil, nós temos que aprender a língua deles para se comunicar lá. Ou pelo menos o inglês. Vem para cá, é o contrário. Né? A gente não valoriza o português, a gente não valoriza, né? Claro que a gente tem que receber e falar a língua também, se a gente souber falar a língua de outros países, mas a gente não valoriza, o português não leva muito a sério. Eu sou muito chato com isso, o Roger sabe disso, né? Eu adoro falar o português correto, escrever correto. Em aplicativos de mensagem eu não escrevo abreviado, escrevo correto, com acento, e fico bravo quando alguém escreve errado, né? Porque acho que tem que valorizar. Agora, quando se trabalha com viagens, claro que a gente tem todas essas nuances, né? E assim, qual para você foi assim um momento que você falou, poxa vida, isso eu não vou admitir, até baseado nessa historinha que você contou da propaganda do Havaianas, né, que não fale mal do Brasil, você passou por alguma situação em que você falou assim, isso eu não vou admitir? Com clientes ou em viagem? Em viagens, com cliente, mas no Brasil. Olha, tu sabe que eu não lembro, assim, de situação que tenha me marcado nesse sentido. Mas, falando do português, eu também gosto muito de falar corretamente. Isso, a minha mãe sempre foi muito chata. Apesar dela ser professora de História e Geografia, ela sempre estava nos corrigindo. E ela sempre briga com a gente até hoje. Então, eu acabo falando sempre corretamente, tento falar. Uma coisa que muita gente ri de mim, eu falo, ainda... vou ali pegá-lo, eu a vi, normalmente eu falo no meu dia a dia corretamente as frases, tento, né, porque a gente às vezes esquece algumas regras, mas de viagem, assim, eu não lembro. Uma coisa que, assim, em questão do meu negócio, que eu aprendi com o tempo, foi aceitei, né, é que as pessoas antigamente, o meu preço tem que ser o mesmo dos outros, e aí as pessoas diziam, o teu tá mais caro. Sim, o meu tá mais caro, é isso que eu entrego e esse é meu preço, não quer, beleza. Então eu aprendi que as pessoas precisam respeitar o meu serviço, que não é ninguém que vai botar preço no meu negócio, sabe, e todo mundo deveria ser assim, porque só a gente sabe o que a gente passa para tá aqui, o que a gente passa para de estudo, de tempo, de dedicação. Então as pessoas precisam respeitar isso. E vai da regra, a questão é justamente aquela questão que a gente vinha falando das regrinhas, e na nossa casa as pessoas têm que respeitarem isso, independente de qualquer coisa. E agora, fugindo um pouco, mas lembrando do que tu falou ali, do deixar as pessoas à vontade, né, quando elas chegam, isso não dá o direito de fazer qualquer coisa, né? O deixar a pessoa confortável e à vontade é tu mostrar para ela que ela está num ambiente em que ela pode se sentir confortável, que ela vai ser bem tratada, que vai ser respeitada e que tu espera exatamente o mesmo dela, né? E isso vale para todo mundo em viagem também. Eu sempre, quando vai algum cliente viajar para algum país que tem algumas regras mais restritas, eu sempre passo essas informações, porque é importante tu saber as regras daquele lugar. Tu tem que saber como te portar em certos lugares, porque, por exemplo, em Dubai, lá, tu não pode fazer uns gestos com a mão, tu não pode te expressar muito com as mãos. Então, tu tem que saber isso, precisa respeitar. Mas eu quero tirar foto beijando meu namorado dentro da mesquita. Não pode, tu pode ser preso, tu tem que respeitar. É um saco? É um saco, mas é a regra deles, tu tá no país deles. Se fosse assim no Brasil, tu não ia querer que fizesse. Então, tu tem que respeitar. Isso eu lembrei de um caso, não era cliente meu,
mas de um cliente da guia que trabalha comigo lá em Dubai. Ela me contou que teve um casal que se beijou dentro da mesquita para tirar foto. E aí deu um casal de brasileiros, obviamente, deu um bafafá lá. Porque não pode, tem que respeitar. Então, essa questão das regras nos países é muito importante. E o idioma, né, eu sou totalmente a favor do inglês. Para mim, todo mundo deveria falar inglês fluentemente. Da pessoa, todo mundo, sabe? Independente da tua classe social. Porque é uma língua universal. Seria muito mais fácil em todos os lugares, né? Tu te comunicar em inglês. Mas tá, beleza, alguns países não são assim. A gente mora num país que a maioria das pessoas não tem acesso, então é português. E isso que tu falou de aprender algumas palavras básicas para te viajar é extremamente importante. Pelo menos bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, me perdoa, não falo teu idioma, sabe? Isso mostra para o outro que tu te importou com aquilo, que tu te preocupou, que tu te preparou antes de ir. E mostra um carinho e um respeito. Então é o mínimo, assim, sabe? Pode ser difícil, mas tenta, porque é importante. Agora eu tô com um grupo para o Egito, que viaja em maio. E aí eu já tô querendo buscar algumas palavras para ensinar, para aprender, né? Bom dia, boa tarde, boa noite em egípcio, para falar para o grupo que vai, para eles compartilharem. E eu lembro que no navio a gente sempre falava, algumas coisas a gente sabia, em romeno, em croata, tem umas palavras que até hoje eu lembro, né? Em chinês, a gente tinha um chinês só trabalhando no navio, mas eu sabia falar como vai, tudo bem. E o Roger acho que também, porque tá rindo ali. Mais ou menos por aí, né? É interessante como é que a gente pode falar? Esse histórico que a gente tem, né, de experiências. E você falou muito sobre adaptabilidade e liberdade. E a gente consegue isso através da nossa iniciativa de querer fazer as coisas da melhor maneira possível. E você foi uma empreendedora em várias situações, em vários momentos, né? Alguns por necessidade, que foi o lance da culinária, e outros pela vontade que você tem. Você sempre foi uma pessoa dinâmica, ligada no 330, para te acompanhar realmente tem que ter um ritmo forte. E conta pra gente como é que foi essa experiência, né, da parte culinária, da necessidade que você teve de fazer o turismo ao mesmo tempo, concomitantemente, tudo isso. Conta pra gente como é essa veia empreendedora da Nena. Isso eu falo que a gente herdou do pai, né? Nós somos 5 filhos. E veia empreendedora, só uma delas não tem. O resto todos nós somos empreendedores de alguma forma. E a comida também tá muito, muito na minha família. Meu pai sempre, depois de velho, né? Cozinhou, a minha mãe cozinha. Eu tenho uma sobrinha que hoje é chefe, a minha irmã mais velha cozinha. Então todo mundo acaba indo um pouco para esse lado culinário. Meu sobrinho é sócio de uma rede de restaurantes aqui no sul também. Então a gente é tudo meio nessa veia. E o turismo primeiro entrou na minha vida quando eu tinha 19 anos com a minha irmã mais velha, que tinha uma agência de viagens aqui em Uruguaiana. E eu comecei a trabalhar com ela porque não estava fazendo nada antes de começar a faculdade. Aí ela me chamou, me contratou de office girl, eu ia no banco, eu só trabalhava à tarde, eu ia no banco para ela e ela me pagava o curso de inglês. Meu Deus, como eu ganhava pouco. Foi essa a minha experiência. Aí chegou um dia que as 2 funcionárias dela pediram demissão e em 15 dias ela ia pra Disney com um grupo. E ela chegou e me disse assim, tu tem 15 dias para aprender tudo que você faz aqui dentro, porque tu vai ficar sozinha. Bom, né? Bateu o desespero. Ela deixou o contato de todas naquela época, em 99, a internet era discada, tu só ligava 2 ou 3 vezes no dia para te receber os e-mails e enviar, tu escrevia, deixava tudo na caixa ali e depois ia. E era tudo telefone. E aí tava um rapaz viajando, fazendo um intercâmbio, tinha que resolver a questão da passagem dele. Ela deixou os contatos, eu ligava e dizia, e a menina da operadora me dizia para onde eu tinha que ligar. Bom, enfim, eu acho que ali foi o meu grande desafio de vida enquanto empreendedora, trabalhadora, né? E aí fiquei no turismo por um bom tempo, fui para navio, voltei,
trabalhei dando aula de inglês, trabalhei como secretária executiva, e quando eu voltei para a Uruguaiana, que foi no começo agora de 2019, a minha agência já tem 6 anos, é desde 2015 que eu abri a agência. Só que eu sempre trabalhava assim, sabe, um pouquinho, e aí fazia eventos ali, na época no Rio, fazia eventos, trabalhei nos Jogos Olímpicos do Rio, trabalhei na Copa América em Porto Alegre, fiz algumas feiras de moda lá no Rio. Então eu sempre ficava fazendo agência e fazendo alguns bicos. Nunca me dediquei. 2020 veio a pandemia, todo mundo naquela situação, turismo parou. Eu organizo alguns eventos também para mulheres aqui em Uruguaiana. Então turismo parou, eventos pararam. E eu nem pensei, comecei a fazer comida sem glúten. Eu sou celíaca, então eu não posso comer glúten e sou intolerante à lactose. E eu já fazia uns bolos aqui, todo mundo gostava e me pediam para fazer. Eu disse, vou fazer. Bom, comecei a fazer. Comecei numa sexta, eu acho, vendi tudo que eu fiz. Uma semana, numa terça-feira, eu tive o maior pedido, assim. Trabalhei 15 horas, me lembrei do navio, porque eu trabalhei a mesma carga horária. Trabalho braçal, olha, foi um caos, assim, trabalho escravo, e ainda entregava, né, ainda saía para entregar os bolos, de bike, então eu era tudo, eu era quem fazia, quem entregava, quem embalava, quem fazia o financeiro, tudo. O meu namorado me ajudou na parte financeira, mas o resto era tudo eu, tá. Aí fiquei todo o ano de 2019 só com comida. Em novembro de 2009 meio que voltou ali, eu fiz algumas vendas de viagem, 2020. Fiz algumas viagens, vendi e tal, mas seguia com comida. Aí foi crescendo e tal. Chegou um momento agora, começo desse ano, que eu não tinha um braço, assim. Ou eu parava um ou eu parava outro. E o negócio, o turismo começou a vender e começou a bombar. E a minha agência... engraçado que, né, aqui em Uruguaiana, a minha agência recém agora está sendo conhecida. Apesar de eu ser de Uruguaiana, de eu estar de volta à cidade já há 2 anos e meio, quase 3 anos, e da empresa ser daqui, estar registrada aqui, como eu faço home office já há muito tempo, eu fiz um movimento contrário, né? Todo mundo começou na pandemia a fazer o home office e eu, em 2020, aluguei um escritório e saí de casa. Então, eu sempre sou do contra até nisso. E aí as pessoas, eu não tenho uma loja física, eu tenho um escritório, então as pessoas não sabem que a minha agência é aqui. E agora que as pessoas estão começando a conhecer, eu atendo muita gente mais de fora daqui do que daqui. Aí eu tive que optar e parei de cozinhar. Às vezes nem pão pra mim eu consigo fazer. Então, porque a cozinha tu tem que dedicar, requer uma atenção, requer um cuidado, tem toda uma questão de boas práticas também, né? Tu tem que estar com o ambiente limpo, tem toda uma questão. E eu sou super chata pela questão do glúten. Então eu não posso pegar alguém para trabalhar para mim que comeu pão antes de vir, porque pode contaminar a minha comida. Então daí eu já não posso vender um produto sem glúten. Então essa questão também me incomoda enquanto cozinheira e produtora de comida sem glúten. Sabe? Por isso que eu aluguei uma cozinha, aluguei um loft que tem uma cozinha, porque a minha comida é 100% sem glúten, aqui dentro não entra nada com glúten. Então, aí eu tive que optar realmente, não tinha muito por onde. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu vejo que tem necessidade, mas realmente sozinha eu não consigo. Isso eu já tomei, já sei, sabe? Eu já assimilei e aceitei e me desapeguei, porque quando eu, pelo menos, não sei, vocês, acredito que vocês são assim também com o podcast filho de vocês, quando a gente abre um negócio ou um projeto, a gente toma aquilo como um filho, né? Tu mega te dedica, tu trata aquilo como um grande filho. Então, para mim foi difícil me desapegar da cozinha. Só que, em contrapartida, a cozinha me fez enxergar que a Inova Trips, que é a minha agência de viagens, é o que realmente eu gosto de fazer, é o porquê que eu estou no mundo, é a minha missão. Então, ao mesmo tempo, foi muito bom para eu conseguir despertar esse olhar. Por isso que eu falo que eu evoluí muito nesses últimos anos. Talvez eu precisasse de uns 5 anos para ver isso, porque em 1 ano e meio eu consegui enxergar com mais facilidade.
Isso vem muito do jeito que a gente é, né, Nana? De observar as coisas rápido. Aí essa adaptabilidade que você comentou, né? A gente se adapta rápido. Agora, só a título de curiosidade, você falou, se a pessoa comeu glúten, ela pode contaminar a comida? Isso eu não sabia. Explica pra gente. Tá, o glúten, ela é a proteína que tá dentro do trigo, da cevada, do centeio, do malte, tá? E ele contamina. Então, por exemplo, tá? Tu faz uma massa com glúten numa panela. Aí tu joga aquela massa fora, aquela água fora, passa uma água ali, ou lava mais ou menos, e vai cozinhar uma massa sem glúten. Já tá contaminada e algumas pessoas, eu sou uma pessoa sensível, eu passo mal. Tem gente que tem só a sensibilidade ao glúten ou a intolerância, aí não passa tão mal. Eu que sou celíaca, porque a doença celíaca é uma doença autoimune causada pela alergia ao glúten. Então, ela não é só uma intolerância, ela é mais séria. Então, e essa contaminação que pode fazer mal. A minha irmã mais velha tinha uma fábrica de alimentos sem glúten e as pessoas que trabalhavam para ela, elas chegavam e tomavam banho para depois botar o uniforme e trabalhar, para evitar a contaminação. Nossa, não sabia que era tão forte desse jeito, não. Agora tá explicado por que tem que ter esses cuidados 100%. Provavelmente na contaminação. Bem, bacana isso, né? Agora, a Nena esteve em São Paulo uma vez, a gente procurou uma padaria que não tivesse nada com glúten, a gente rodou acho que umas 6, 7 padarias e acabou não encontrando. Agora eu já encontrei, eu já passando aqui em São Paulo, um dia vi lá, padaria embaixo escrito sem glúten, e agora os alimentos também, tem cerveja sem glúten, isso é bem bacana. Eles estão realmente pensando na necessidade das pessoas para poder suprir, né? E... Nena, você tem um monte de história legal, e como que chegou na rádio? Voltando um pouquinho, o mundo evoluiu muito em relação ao glúten. Graças, não é nem as pessoas que têm a doença que nem eu, é por causa da maldita modinha, mas foi a maldita, eu falo maldita porque as pessoas comem, não vou comer glúten, e acha que não tô comendo glúten e vou emagrecer. Não, muita gente que corta o glúten precisa de um acompanhamento nutricional, né? Mas é graças à moda do não comer glúten que a gente evoluiu tanto. Então isso é muito bom. Acho que tem 2 padarias em São Paulo sem glúten, e tem uma pizzaria. Uma vez eu tive que comer uma pizza sem glúten, não sei se existe ainda, mas muito legal. Bom, como tu mesmo já disseste, né, Roger, eu sou inquieta, né? Eu adoro inventar uma moda, adoro novidades, enfim. E essa coisa da comunicação é muito forte em mim. Eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ter bate-papos assim, que a gente aprende e que as pessoas possam absorver alguma coisa. Eu já vinha com uma vontade, a ideia desse programa, ele tá na minha cabeça desde quando eu voltei à Uruguaiana. Desde 2019 eu tenho vontade de ter um programa na rádio. Não sei porquê, eu cheguei aqui e eu queria ter um programa na rádio para mulheres. E isso sempre ficou na minha cabeça. Aí uma amiga minha que morava em São Paulo, que hoje mora aqui também, um dia eu comentei com ela assim, como eu queria ter um programa de rádio para mulheres. E ela, eu também. Aí ficou aquilo, a gente tentou algumas rádios aqui, não rolou. E aí surgiu num evento uma terceira pessoa que a gente comentou, e ela estava trabalhando numa rádio aqui. E aí quando viu, em menos de um mês o projeto saiu do ar, estreou, e quando eu vi já estava lá dentro e o programa tá bombando. Já vamos fechar setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos fechar o 3º mês agora essa semana. Começamos o 3º mês de programa e tá super bem aceito na cidade. A ideia é justamente trazer assuntos relevantes, né? Não só do universo feminino, a gente acaba falando sobre... Temos uma audiência masculina muito grande e tem sido muito bom. O programa ficar gravado, não tá só na rádio, então ele também tá nas mídias, o que acaba abrangendo bastante, né? Que a gente usa isso a nosso favor. E eu gosto muito disso. Para mim é muito mais fácil fazer vídeo e gravar qualquer coisa falando do que fazer post escrito. Eu acho muito mais fácil. Então é natural, né? Sai uma coisa mais natural. Foi meio que automático, assim, um movimento. E agora ainda vou ter um podcast, tá? É um projeto que eu tenho vontade, já faz meses que eu penso num podcast. E eu tenho 2 amigas que têm vontade de ter podcast sobre outros temas. Parece que a gente fala e nunca é suficiente, né? E
a minha ideia sempre foi, como eu sempre tive vontade de fazer com que as pessoas abram a cabeça, eu acredito muito nisso, sabe? Por isso que eu leio muito e eu assisto filme, eu sempre quero alguma coisa que agregue, trazer pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes, isso me causa muita alegria, não sei se é alegria a palavra, mas enfim, eu gosto dessa questão, e por isso que eu faço eventos, por isso que eu quis um programa na rádio, porque eu sei que muita gente tem às vezes preguiça de ler, mas gosta de ouvir alguma coisa que seja com conteúdo, que agregue, tanto que todo mundo que escuta o programa sempre fala, temas sempre relevantes, a gente escolhe a dedo todo o conteúdo que a gente vai colocar lá, para ser um conteúdo realmente relevante. E os eventos para as mulheres eu organizo justamente por isso, porque eu gosto de compartilhar e eu quero que as mulheres compartilhem e aprendam. A gente não veio ao mundo a passeio, né? Eu acho que a gente sempre tem algo a ensinar e a aprender todo dia. Então, não custa usar essas ferramentas que estão ao nosso alcance de forma correta para a gente poder explorar isso. E a comunicação, para mim, é uma dessas formas. Eu sou muito criativa. Isso eu descobri há pouco tempo. Eu achava que eu era normal. Eu achava que ser como eu era a coisa mais normal do mundo. Até que pessoas que não são que nem eu disseram que eu sou extremamente criativa. Aí que eu percebi que eu sou criativa. Porque pra mim isso é normal. Eu acho que uma coisa... O pessoal que trabalha no navio tem isso. A minha visão é essa. E uma coisa que o navio me trouxe que eu não falei... Quando eu fui pro navio a primeira vez, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu achava que eu era uma pessoa que não pertencia a esse mundo, porque eu pensava completamente diferente de todo mundo. Eu sempre achava, por que eu tenho que trabalhar o resto da minha vida na mesma profissão? Por que eu tenho que escolher agora o que eu vou fazer para sempre? Sabe? E se daqui a pouco eu não quiser? Eu sempre pensei isso. E as pessoas com as quais eu convivia, escolhiam uma profissão e seguiam aquilo, né? Não, eu vou fazer faculdade de tal coisa. Tanto que todas as minhas amigas foram pra faculdade, a minha família, todo mundo. E eu não, eu fui pra navio. Quando eu cheguei lá, eu vi que todo mundo era igual a mim. E eu percebi que não era anormal ser daquele jeito, que era normal e que existiam pessoas daquele jeito também. Porque e aí quando eu voltei do navio a primeira vez, a minha mãe me disse: eu só vou morrer o dia que tu fizer uma faculdade. Porque eu já formei meus 5 filhos e tu é a única que não fez faculdade. Beleza. Tanto que eu fui só fazer faculdade com 28 anos, né? Já tinha passado por 2 contratos de navio, já tinha dado aula de inglês em plataforma, então eu fui fazer faculdade já bem depois. Fiz faculdade de marketing, e que bom que eu fiz de marketing, porque tu usa marketing para tudo, né? Acho que marketing, administração e direito, todo mundo deveria ter cursos básicos, porque tu usa para tudo, independente da área que tu vai seguir depois. E eu acredito que essa questão do navio, eu me identificar com pessoas e ver pessoas que são iguais a mim, me fez acreditar em mim e me gerou muita autoconfiança, porque eu sempre achava que eu era um bichinho fora d'água, sabe, um peixe fora d'água, mas eu não. E aí depois, com o tempo, aí eu fiz um curso de coaching, e aí eu entendi por que eu sou assim. Porque eu sou águia, a minha cabeça tá lá na frente, igual as pessoas estão aqui, eu já tô lá adiante, entendeu? Aí eu entendi. Porque aí eu nunca vou esquecer, eu fiz um teste durante o processo, né, do curso, tu tem um teste que tu faz pra saber qual é a tua personalidade. O tubarão, a águia, o lobo e o golfinho. E o meu deu águia e golfinho. E aí a águia tá com a visão lá na frente. E aí eu tava num coffee break do curso ainda, e alguém tava falando sobre o Japão. Que a taxa de natalidade estava baixa, e que o governo estava preocupado, e que iam começar a incentivar a natalidade, as pessoas a terem filhos, que era um movimento ao contrário do que o Japão sempre fez, né? Era um incentivo a não ter filhos, o governo, por ser um país que não tinha lugar para todo mundo. Aí eu larguei, nunca vou esquecer, eu larguei assim, daqui a pouco o governo vai estar ajudando gente a morar lá, vai pegar estrangeiro para morar lá, para trabalhar lá e procriar. Aí o professor olhou assim: a águia já tá indo morar no Japão. Eu disse: viu? Ninguém pensou nisso. Eu pensei. Aí que eu entendi
quem que eu era. Hoje eu vejo a geração nova é que nem eu. Então eu sempre fui uma pessoa à frente do meu tempo. Tanto que eu fiz o movimento contrário, né? Agora que o home office já recém entrou, eu já faço há 7 anos isso. Agora não, agora eu já estou no escritório. Mas sabe que tudo isso que você falou faz muito sentido e é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? É tudo uma questão cultural, né? Os nossos pais, né? Eles tinham uma cultura de que, olha, você tem que estudar para arrumar um bom emprego, para ter um bom salário, para formar uma família. Então, era tudo muito moldadinho, né? Porque naquela época era assim, a informação não era aberta como é hoje. Então, eu sempre falo assim, a gente nasce fora da caixa, a sociedade coloca a gente dentro de uma caixa, que é pra gente fazer parte do grupo social. Só que chegou no momento, né, que teve uma ruptura tão grande, né, de fronteiras, de linguagem, de culturas, que estão pedindo para as pessoas saírem da caixa. Quem é dessa época, e aí eu me incluo nisso, né? Nós três aqui, a nossa geração, está pegando essa transição, tem uma dificuldade maior, a não ser que já tivéssemos predisposição, que é o que acontece. O fato de nós estarmos aqui já mostra que a gente tem essa predisposição de se adaptar rapidamente. Mas nós temos aí uma parte da geração, principalmente anterior à nossa, que eles estão tendo dificuldade até hoje. Os novos, né? Eu digo isso que eu tenho uma filha de 10 anos, ela nasceu fora da caixa, está fora da caixa até hoje, porque eles já nasceram com essa informação na mão. Você falou uma coisa bacana, né, na questão do Japão. Eu perguntei para minha filha o que ela queria ser quando crescesse. A gente lá na nossa época dizia, eu quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser piloto, quero ser jogador de futebol. Minha filha falou assim, não, eu quero viajar o mundo. Por quê? Porque o mundo está na mão dela. Ela pega um celular, ela entra aqui no computador, ela vê o cara fazendo um vlog lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá. Então o mundo para ela é muito simples, está muito perto. A gente hoje trabalha com a Disney e a gente eu falo que o mais próximo que eu chegava na Disney na minha infância eram as revistas em quadrinhos. Não tinha maior proximidade que isso. Então, e quando você fala assim, olha, eu vi que não era um peixe fora d'água, né? São angústias que a gente tinha, porque a grande parte da geração, para poder fazer parte desse grupo social, eram moldados pela sociedade e a gente não concordava com isso, né? E eu também sou assim, sou extremamente inquieto. E eu tô assim, entendendo perfeitamente o que você está falando, porque eu sempre questionava, claro, sempre cumpri regras, assim como você, eu sempre respeitei, né? Uma coisa é você questionar, outra coisa é você desrespeitar. Sempre fui uma pessoa muito questionadora, mas eu procurava o seguinte, poxa, por que não pode ser feito de outra forma? Mas eu procurava dar, né, em forma de argumento, por que de outra forma seria melhor? E aí a gente entende que isso é evolução, né? Enfim. Eu falo sempre, eu tenho um aluno na faculdade, eu falo sempre para ele, existe 2 formas de você entrar nas empresas, dando ordem e cumprindo ordens. Se você não conseguiu entrar dando, cumpra, até a hora que você consiga se estabelecer, criar um alicerce e mudar as ordens, dar ordem, mas mudar o sistema. E muito bacana isso, eu digo assim, a questão do empreendedorismo, né? Você falou uma coisa legal de assinar carteira. Quando eu casei, em 2004, uma coisa que eu conversei com a minha esposa, vamos tomar muito cuidado para a gente nunca perder o emprego ou ficar sem carteira assinada. Já faz 10 anos que nenhum dos dois tem carteira assinada. E a gente empreende os dois e a gente, assim... Claro, a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas se depender da gente, a gente vai ficar cada vez mais. Estamos evoluindo, estamos crescendo. Mas eu entendo perfeitamente essa tua inquietação, né? É muito bacana. E você falou assim... Na tua família você tem uma pessoa que não é empreendedora, né? E assim, como é que você falou, e os outros são? E como é que tem pressão sobre essa pessoa ou não? A pessoa respeita, entende completamente, e ela não se sente assim, não é pressionada, mas pelo fato de vocês terem dado certo, não que ela não tenha dado, não conheço, mas ela não se sente assim na vontade, poxa vida, vou também aproveitar que eles já têm esse sucesso e aprender para poder também evoluir, ou não, e respeita-se, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu me sinto bem onde eu tô e tudo bem. A gente, somos todos, né, empreendedores e cada um segue uma área. Ela deu mais certo que eu, na real. Ela tá super bem, tem o trabalho dela, ela é veterinária e trabalha para
para a Emater, que é um órgão aqui, e ela tá super bem. Não tem pressão, a gente entende, cada um tem um perfil, isso é super natural. Como eu tinha falado no começo, ela é bem minha mãe, a minha mãe não é empreendedora, apesar de, às vezes, largar. Esses dias ela faz ambrosia, e ela faz uma ambrosia. Vocês sabem o que é ambrosia? Tá, eu sei, eu adoro. Tem que comer da minha mãe. Então. Vou ter que ir pro Rio comer. Então, a ambrosia é um doce feito de ovo, açúcar e leite, tá? Exemplo bem rápido, assim, eu acho que a minha mãe faz, são 30 ovos, não sei quantos quilos de açúcar e não sei quantos litros de leite, uns 10 litros de leite. E aí faz um panelão, dura meses quando ela vem pra cá. E aí esses dias ela disse assim, se eu voltar a morar em Uruguaiana, eu vou vender ambrosia, vou fazer ambrosia para vender. Então, ao mesmo tempo que ela não é muito empreendedora, ela tem um pouquinho, né? Acho que o movimento acaba acontecendo. E a minha irmã, ela faz curso, ela tá fazendo uma pós em acupuntura, ela faz reiki, ela faz auriculoterapia. Então, ao mesmo tempo que ela tem o trabalho dela, ela vai acabar fazendo um movimento de atender paciente, que não deixa de ser uma forte e veia empreendedora também, né? Então, mas não existe nenhuma pressão da família nesse sentido, a gente se respeita, cada um sabe do seu e cuida. Às vezes não dá pra um negócio do outro, né? Normal. Não, porque tu tem que fazer isso, tu tem que mudar de área, essa área não dá dinheiro, sempre tem. Mas todo mundo se respeita e tá tudo bem. Nena, isso é muito bacana, porque quando a gente fala, a gente tem um emprego fixo, está numa zona de conforto, entre aspas, ok? E ao mesmo tempo a gente quer ampliar a zona de conforto. É o que a gente fala nos treinamentos. É muito confortável estar naquele ambiente que você domina o que você faz, mas ao mesmo tempo você tem que pensar um pouco além disso. E é o que ela faz, ela tem um emprego, vive bem disso, mas ela pensa em outras coisas para dar o prazer para ela também de ser algo mais do que aquilo. E é exatamente isso que a gente fala nos treinamentos da zona de conforto. Ela é bacana para você se sentir confortável, mas a gente tem que sempre ampliar essa zona de conforto. E é o que eu vejo em você, né? Você sempre ampliou a tua zona de conforto, você sempre ampliou o teu conhecimento, você sempre foi inquieta em relação a isso, né? Eu não vou ficar só em algo, eu vou fazer várias coisas que me dão prazer, que eu me sinto bem, que eu me sinto livre, que eu consigo me adaptar bem e ser o que a Nena é hoje, né? Eu queria que você deixasse aí pra gente a sua mensagem final de tudo que você quer falar para alguém e também desse todos os seus contatos para quem quiser achar a Nena, quem quiser comprar o pão sem glúten da Nena, quando ela tiver tempo de fazer. Divulga tudo aí, fala do seu programa, como que a gente consegue ouvir o teu programa. Diga aí a sua mensagem e os seus contatos, amiga. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite, né, pela participação, por estar participando do meu primeiro podcast, apesar de estar na rádio, eu não tinha feito um podcast ainda, então, estar com vocês, o Roger, a gente nos conhecemos há uns bons anos, né, Roger? Sim, acho que uns 18 anos, hein? 18 anos, por aí. Então, muito legal, eu tenho escutado o podcast de vocês, eu tô achando muito legal, sempre tem temas interessantes, assim, e é aquilo que eu falei ao longo de todo o nosso papo, né, abrir a cabeça, sempre a gente tira alguma coisa, o pensar fora da caixa, se permitir pensar fora da caixa de alguma forma. Então, parabéns, obrigada. A minha mensagem é: por mais difícil que seja, jamais a gente pode deixar de acreditar na nossa capacidade e de acreditar naquilo que a gente quer, por mais difícil que seja. Porque às vezes a gente pensa, mas isso não é para mim, não vou conseguir. Pensa bem se é realmente o que tu quer. Se tu realmente quer aquilo, vai acontecer. Dá um jeito, planeja e faz, porque a gente consegue, né? A gente hoje vive um mundo tão de fácil acesso a tudo, é possível. E se for difícil estudar alguma coisa para te conseguir, tem várias informações gratuitas aí na internet que tu consegue ampliar teu repertório e melhorar e evoluir. Para me encontrar nas minhas mídias sociais, o meu Instagram é Nena Fonseca, Nena com 2 N's, e tem o da agência, que é a Inovatrix. Nós trabalhamos, nosso atendimento é todo online e a gente atende pessoas de todo o Brasil.
Desde lá da ponta do Nordeste ou do Norte até o interior do Rio Grande do Sul, todo mundo. Então, nos sigam, a gente sempre tem alguma novidade lá. O programa vai ao ar ao vivo aqui na rádio toda quinta-feira, às 17 horas. Ele passa no Instagram do programa, que é Papo Delas, Papo com U, Delas, tudo junto. E no Facebook da rádio, que é a rádio local, que é Rádio 96. Então lá também fica gravado, para quem não tem Instagram, assiste pelo Facebook. E ali também toda quinta-feira, de agora para sempre. Sempre tem temas importantes, relevantes, para homens e mulheres, estão todos convidados a participarem, a escutarem, pode mandar, se escutar ao vivo, pode mandar mensagem que a gente fica lendo, diz da onde tá, e a gente adora saber quando tem gente de fora do Rio Grande do Sul nos escutando. Nina, gratidão imensa por tudo aí, pelo nosso bate-papo. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Nena pela participação no nosso podcast, e para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, no Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!